Algo está errado com isso. Não é um pesadelo comum, não é um sonho estranho que se dissolve ao acordar, é outra coisa, algo que permanece, porque sonhos não deveriam ser compartilhados, eles não deveriam se repetir com precisão e definitivamente não deveriam reconhecer você. Ainda assim, isso acontece. Pessoas em lugares diferentes, idiomas diferentes, culturas que nunca se tocaram, todas descrevendo o mesmo rosto, não como um símbolo, não como metáfora, mas como presença. Você nunca o viu acordado, nunca cruzou com ele na rua, nunca encontrou uma foto antiga que explicasse aquela familiaridade, mas quando dorme, ele já está lá. Não entra no sonho, não surge, ele simplesmente está observando. Durante muito tempo, esses relatos ficaram dispersos, espalhados em conversas informais, confissões tímidas, mensagens que começavam com "isso vai soar estranho", até que alguém decidiu organizar o impossível, um site simples, nenhum logotipo, nenhuma explicação elaborada, apenas um fundo claro, um desenho e uma pergunta direta demais para ser confortável. Você já sonhou com este homem? O rosto parecia banal à primeira vista, quase genérico, sobrancelhas grossas, nariz comum, boca sem expressão definida, nada nele deveria se destacar. E ainda assim, algo se destacava, porque quem já o tinha visto não precisava pensar, marcava sim imediatamente. As primeiras respostas chegaram sem alarde, curtas, contidas, como se quem escrevesse tivesse medo de exagerar. Ele aparece há anos, não sei quem é, ele não fala. Depois outras, ele me observa, ele aparece quando percebo que estou sonhando. Ele sabe que eu estou ali. O volume cresceu rápido demais para ser ignorado. Pessoas começaram a relatar o sonho antes mesmo de conhecer o site, antes de qualquer possibilidade de sugestão. Algumas anexaram desenhos antigos, rabiscos de infância, anotações feitas anos antes. O rosto era o mesmo, não parecido e não interpretado. Era o mesmo. E havia algo ainda mais desconfortável nesses relatos antigos. A sensação descrita era idêntica. Não medo, não pânico, mas uma estranheza silenciosa, como se o sonho estivesse funcionando para outra pessoa. Muitos diziam que ele não participava da narrativa, enquanto o sonho mudava, quebrava regras, distorcia cenários, ele permanecia estável. Não reagia, não se surpreendia, não parecia limitado pela lógica onírica, como se não estivesse sonhando. Alguns relataram que tentaram ignorá-lo, virar o rosto, correr, acordar, sem sucesso. Ele não perseguia, não precisava, sempre estava à mesma distância, sempre dentro do campo de visão periférico, esperando. Com o tempo, um padrão começou a se formar. Ele aparece com mais frequência quando a pessoa percebe que está sonhando. No exato momento em que o sonho deixa de ser totalmente passivo, quando a consciência desperta, é aí que ele surge, como se estivesse aguardando permissão. Alguns relatos descrevem algo ainda mais específico, a sensação de que o sonho inteiro existe apenas para sustentar a presença dele, como um cenário improvisado, instável, descartável, enquanto ele permanece. E então algo mudou, os sonhos deixaram de ser silenciosos, ele começou a falar, não longos discursos, não mensagens simbólicas, frases curtas, diretas, sem emoção. Você percebe agora? Isso não é só para você, outros também estão aqui. Nunca explicava quem eram esses outros, nunca respondia perguntas, era como se estivesse testando limites. Alguns sonhadores disseram que ele fazia perguntas estranhas, perguntas que não combinam com sonhos. Você lembra de antes de dormir? Você sabe quando isso começou? Você consegue diferenciar agora? Perguntas que soam menos como curiosidade e mais como avaliação. E então surgiram relatos ainda mais difíceis de aceitar. Pessoas que afirmavam que o sonho não terminava ao acordar, não visualmente, mas sensorialmente. Uma sensação de continuidade, como se algo tivesse sido interrompido à força. Alguns acordavam com a certeza de que a conversa não havia acabado, outros com a sensação incômoda de que haviam saído antes do tempo certo, como se tivessem quebrado uma regra não verbalizada. O site começou a receber mensagens diferentes, menos curiosidade, mais urgência. Ele voltou, ele disse meu nome, ele sabia onde eu estava dormindo. E então, quase sem aviso, os relatos começaram a mudar de tom. Algumas pessoas diziam que ele não aparecia mais no sonho,
Em vez disso, ficava perto, não visível e não audível, mas presente, uma sensação constante nos minutos que antecedem o sono, como se algo tivesse aguardando do outro lado do estado de vigília, esperando a transição. E há um detalhe que poucos mencionam em público: muitos demoram dias para falar sobre o sonho, como se algo interno dissesse para não comentar, como se transformar aquilo em palavras tornasse a experiência mais acessível, mais próxima. Alguns relatam que depois de falar, o sonho volta mais nítido, mais longo, mais focado, e quase todos descrevem a mesma coisa quando o sonho termina. Não é medo e não é alívio, é a sensação clara de que ele não estava ali para assustar, ele estava ali para observar, aprender, testar, e isso levanta uma possibilidade que raramente é dita em voz alta. Talvez ele não esteja entrando nos sonhos, talvez os sonhos estejam em um único lugar onde ele consegue entrar em nós. E se for assim, o que acontece quando ele não precisar mais dormir? Talvez os sonhos sejam apenas a fase inicial. Essa ideia começou a surgir nos relatos mais recentes, não como teoria, mas como percepção. As pessoas passaram a descrever o sonho não como um evento isolado, mas como uma preparação, como se algo estivesse sendo ajustado. Antes, ele apenas aparecia, depois falava e depois fazia perguntas. Agora, em alguns casos, ele apenas observava novamente, mas de outro jeito, como se já tivesse aprendido o suficiente. Alguns sonhadores disseram que ele passou a se posicionar mais perto, muito perto, invadindo uma distância que sonhos normalmente não respeitam, o rosto a poucos centímetros, sem tocar, sem piscar, e então vinha a sensação, não de ameaça, mas de inspeção, como se cada reação fosse registrada, batimentos, respiração, hesitação. Há um padrão inquietante nesses relatos. Quanto mais lúcido o sonhador se torna, menos o ambiente do sonho importa. Cenários desaparecem, histórias se dissolvem, tudo fica escuro ou indefinido, só restam dois pontos de consciência, você e ele. Alguns descrevem esse momento como estar em um espaço que não deveria existir, sem tempo, sem direção, um lugar funcional. E é exatamente aí que muitos relatam a mesma coisa, a sensação de que o sonho não está sendo gerado por eles, como se estivessem conectados a algo já em andamento. Há pessoas que afirmam que nesse ponto o sonho não responde mais à vontade, tentam acordar, não conseguem, tentam mudar algo, nada acontece. É quando ele fala de novo: agora você está atento. Isso é suficiente, não se force a sair. Sempre frases curtas, sempre ditas como instruções. Então, algo que nunca deveria acontecer em um sonho. Ele espera, não pressiona, não ameaça, apenas observa, até que o sonhador acorde sozinho, como se o momento exato da transição fosse o verdadeiro objetivo. Depois disso, os relatos se dividem. Alguns acordam normalmente, mas com a sensação de que algo ficou incompleto. Outros acordam com uma clareza excessiva, uma lucidez desconfortável, como se o cérebro tivesse desperto demais. E há um terceiro grupo, menor, mas consistente. Pessoas que afirmam que ao acordar sentem que não estão sozinhas no quarto, não visualmente, não auditivamente, é mais sutil, uma sensação de continuidade, como se o estado de sonho não tivesse sido totalmente encerrado, como se alguém tivesse atravessado junto. Essas pessoas raramente falam disso de imediato. Quando falam, usam frases cautelosas, cheias de interrupções. Não é medo, não é imaginação, é como se algo tivesse alinhado comigo. Alguns relatam mudanças pequenas, mas persistentes, dificuldade para sonhar novamente, ou sonhos excessivamente nítidos, sem distorções, sem absurdo, sonhos funcionais. Outros relatam lapsos sutis de memória, não eventos importantes, mas detalhes banais, como se pequenas partes do cotidiano não fossem mais registradas. E então surgem os relatos mais inquietantes, pessoas que afirmam ter reconhecido o homem em estados de quase sono, naquele instante instável entre estar acordado e dormir. Um reflexo mental, uma presença sentida, não vista, sempre acompanhada da mesma certeza silenciosa. Ele está esperando. Há também um detalhe recorrente que muitos só mencionam depois de muito tempo. Nos sonhos iniciais, ele parecia mais rígido, como se estivesse limitado. Agora, em relatos mais recentes, ele aparece mais confortável, mais fluido. Alguns dizem que a expressão mudou levemente, não um sorriso, mas algo próximo de satisfação, como alguém que começa a entender como usar o ambiente. E então há o aspecto mais perturbador de todos. Algumas pessoas afirmam que deixaram de sonhar com ele, porque ele avisou que não precisava mais. Frases como: isso não será mais necessário.
agora sabemos o suficiente, você não precisa voltar. Depois disso, o sonho simplesmente não retorna, mas a sensação sim. Uma consciência estranha durante o dia, como se pensamentos surgissem ligeiramente fora do ritmo, não vozes, não comandos, apenas ideias que parecem colocadas e sempre acompanhadas de uma impressão incômoda, a de que não vieram totalmente de você. O site original já não existe, mas os relatos continuam surgindo em fóruns obscuros, comentários apagados, mensagens que aparecem e somem. Há algo curioso nesses espaços. Muitos usuários escrevem como se estivessem sendo observados enquanto digitam, pedem desculpas no texto, param no meio da frase, apagam mensagens sem explicação, como se houvesse uma hesitação compartilhada, como se falar demais pudesse chamar atenção. E há um padrão ainda mais difícil de ignorar. As pessoas que mais relatam mudanças profundas são aquelas que, durante o sonho, olharam diretamente para ele por mais tempo, sem tentar fugir, sem tentar acordar. Aqueles que ficaram, essas pessoas descrevem algo incomum, a sensação de que o sonho não era para elas, elas estavam ali porque alguém precisava aprender como é estar consciente dentro de um corpo humano, como reagimos, como hesitamos, como acordamos. E isso levanta uma possibilidade desconfortável. Talvez o homem dos sonhos não seja um personagem recorrente, talvez seja uma interface, uma forma estável que algo encontrou para interagir com mentes humanas sem ser rejeitado imediatamente, porque sonhos toleram o impossível, eles não exigem coerência, eles não questionam presença, eles aceitam. E se algo quisesse estudar a consciência humana sem ser detectado? O sonho seria um ambiente ideal, sem registro físico, sem testemunhas diretas, sem resistência inicial, apenas experiências isoladas que parecem delírio, até que deixam de parecer. E há um último detalhe, que é quase sempre deixado de fora dos relatos públicos. Muitos sonhadores dizem que, pouco antes de acordar, têm a impressão clara de que ele está olhando além deles, como se estivesse observando algo atrás dos olhos, algo mais profundo, como se o corpo fosse apenas a primeira camada, e isso leva a uma pergunta que ninguém parece confortável em formular. Se ele está aprendendo, o que exatamente ele está se preparando para fazer quando não precisar mais do sonho como porta de entrada?